Boa noite a todos. Estamos entrando aqui um pouquinho antes para dar tempo do pessoal ir chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sintam-se acolhidos. Daqui a pouco nós estaremos dando início às nossas atividades da noite de hoje. Acredito que nós estamos com alguma dificuldade, porque hoje pela manhã o Paulo relatou que não estavam aparecendo as mensagens, né? Agora também, se vocês estão dando boa noite, não está aparecendo para mim. Não sei se é alguma configuração do Facebook. Vou tentar ver se eu consigo arrumar aqui. Ah, tá, agora tá ok. Agora entrou. Boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos. Obrigada, Michele, pelo retorno do som. Bem, pelo meu horário aqui, são 20 horas, né? É a hora então que nós damos início à nossa atividade. Então, mais uma vez, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, sejam todos bem-vindos a esta nossa atividade. Sintam-se acolhidos e recepcionados em nome da nossa casa. Estamos agora, devido, aos protocolos do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, com esta atividade somente de forma online, aqui por esta plataforma do Facebook. Há um tempinho atrás, nós fazíamos ela de forma virtual aqui e também na nossa sede. Mas, por enquanto, então, estamos reunidos apenas aqui nesta plataforma. Como sempre, nós damos início aos nossos trabalhos com uma prece. Então, eu convido a todos vocês que nós possamos unir os nossos pensamentos para darmos início à nossa atividade com uma prece. Vamos então procurar elevarmos os nossos pensamentos. Vamos nos lembrar da figura do nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos elevar o pensamento também aos nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda, rogando a eles o amparo e a proteção para esse nosso trabalho. Que durante os breves momentos em que estaremos aqui reunidos, todos na mesma vibração, na mesma sintonia, possamos receber as energias necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e que esta conversa da noite de hoje possa proporcionar as reflexões que nós precisamos para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. E assim agradecidos, em nome de Deus, de Jesus Cristo, da equipe espiritual da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nós pedimos permissão para darmos por aberto esta nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja. Eu falo conversa, né, gente, porque assim, normalmente o pessoal fala palestra, né, mas eu gosto mais assim do diálogo, da conversa, até porque não tenho a mínima condição de fazer palestra, né, não sou uma palestrante, então vamos fazer uma reflexão sobre um tema, né? E sempre as nossas reflexões são em cima de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, né?
Esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E os itens que nós iremos conversar, que são os itens 9 e 10, se chama, tem como subtítulo no caso, né, o argueiro e a trave no olho. Eu vou ler um pedacinho desta passagem e depois então nós já daremos início ao nosso trabalho. Diz assim, ó, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueire no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro, antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. E aí continua, né? Mas resumindo é isso. Então a gente fala argueiro ali, mas a gente pode falar, né, como falamos no nosso dia de um cisco, né? A gente cuida às vezes o que diz esta passagem, o cisco que está no olho do nosso irmão e não percebe aquele cisco que está atrapalhando a nossa visão, que está no nosso olho, né? Então, assim, refletindo sobre esta passagem no Evangelho, nós podemos perceber que na nossa sociedade, né, quem tem a capacidade de fazer julgamentos, né, quem pode julgar na sociedade em que nós vivemos, são aqueles que são credenciados pela lei, que no caso são os juízes, né? Os juízes têm formação para tal. Eles estudaram, eles se qualificaram, eles prestaram um concurso para estar lá na posição de juízes e proceder em julgamentos, né? E ao réu, aquele que está sendo julgado, a ele é dado todas as possibilidades de defesa, né? Também dentro da lei. E pode-se esgotar assim todos os recursos que são legais na tentativa de esse réu defender-se daquele crime que lhe está sendo imputado. No entanto, nós muitas vezes atuamos como juízes dos nossos semelhantes, não é mesmo? Né? Mesmo sem nós termos esta atribuição legal para fazer julgamentos, como tem os juízes, né? Mesmo sem nós conhecermos a situação real em todas as suas variantes. Mesmo não tendo esse conhecimento, o que nós fazemos? Nós vestimos uma toga, né? Colocamos lá aquela capa preta que os juízes colocam e saímos a desferir sentenças de acordo com os nossos pareceres. Não é verdade? Mas eu pergunto a vocês, que direito nós temos de agirmos desta forma?
Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Quem somos nós para julgarmos as atitudes, os comportamentos, o modo de vida dos nossos irmãos? Por que nós agimos desta forma? Quando nós nos achamos no direito de julgarmos os nossos semelhantes, o que acontece? Nós estamos projetando a nossa sombra sobre eles. Sempre que eu estou julgando, eu estou projetando a minha sombra sobre o meu irmão. E desta forma, eu busco me libertar dos meus conflitos internos que eu tenho. Todos nós temos, né, conflitos internos. Então a gente busca se libertar desses conflitos jogando, né, fazendo esses julgamentos, né, projetando esta sombra sobre os nossos irmãos. Os meus conflitos internos, as minhas imperfeições, é isto que me leva a julgar o meu próximo. Mas se eu tenho questões internas que se encontram mal resolvidas, eu não tenho esse direito, né? Eu não posso fazer isso. Como é que se dá esse julgamento? Como eu disse, se eu tenho uma questão interna, uma questão minha, que eu tenho nesta encarnação, ou que eu venho trazendo ao longo das encarnações, uma questão mal resolvida com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro. Tá? Eu tenho dificuldade em relação aos bens materiais. O que eu vou fazer? Eu vou julgar o meu irmão e chamando ele de avarento, né? Eu vou julgar a avareza dele. Se eu tenho questões internas mal resolvidas em relação à honestidade, eu irei emitir juízos em relação ao comportamento que eu considero desonesto. Tá? Eu não consegui resolver bem isso, eu acabo, né, chamando o outro de desonesto ou julgando, né, as questões do meu irmão como desonestas, né? Se eu tenho conflitos internos de ordem sexual, eu irei me preocupar com a sexualidade alheia, com as escolhas alheias. Eu vou julgar comportamentos que, sob o meu ponto de vista, sob a minha ótica, são inadequados. Eu irei me preocupar com as escolhas alheias no campo da sexualidade. Segundo a benfeitora Joana de Ângeles, julgar o outro à luz da psicologia profunda é uma questão muito delicada, uma vez que inúmeros fatores se encontram relacionados a esse fato. E quase sempre esses fatores eles são perversos, uma vez que buscam medir a conduta do próximo com recursos que não são éticos, que não são justos, que não são dignos, né? Como nós dizemos na forma popular, na linguagem popular, nós medimos os outros com a nossa régua. E eu não posso fazer isto. A minha régua, ela serve para medir a minha pessoa. Se eu for medir o outro, tem que ser com a régua dele, não é verdade? Não posso usar a minha régua para medir os comportamentos e as atitudes dos meus semelhantes. Eu me dar ao direito de julgar o outro é um comportamento danoso, uma vez que eu desconheço, eu não tenho conhecimento das causas difíceis, das causas específicas que levaram o outro a agir daquela forma que está me incomodando.
E o ato de julgar, ele diz muito mais ao meu respeito do que ao outro. E isso é muito mais grave do que aquele comportamento alheio que eu estou censurando, né? Então, o que a Joana de Ângeles diz? Que o ato de eu estar fazendo um julgamento, ele é muito mais sério, ele é muito mais danoso e ele é muito mais grave do que aquele comportamento sobre o qual eu estou tecendo um julgamento. Quando eu tenho a necessidade de julgar as atitudes do meu semelhante, eu estou, na realidade, buscando me libertar das cargas de culpa que se encontram no meu inconsciente. Eu me recuso a olhar para as minhas imperfeições morais, mas, na realidade, a minha situação, ela é igual ou é muitas vezes pior do que aquela que eu estou ressaltando no meu próximo. Mesmo, tá? Vamos admitir a hipótese, né? Mesmo que o meu próximo tenha as imperfeições que eu estou apontando, né? Vamos admitir que ele tenha realmente essas imperfeições. Eu preciso pensar o seguinte: tá, ok, ele tem essas imperfeições, mas e as minhas imperfeições? As imperfeições das quais eu estou repleto. Como é que elas ficam? É sobre isso que eu tenho que pensar, né? Não é sobre as imperfeições do meu semelhante, é sobre as minhas. Se eu sou um ser, né, cheio de falhas, cheio de imperfeições, que direito eu tenho de me manifestar em relação ao meu próximo? Jesus Cristo, que foi, né, o espírito mais evoluído que já esteve aqui no nosso planeta, ele não fazia julgamentos. O que não quer dizer que ele não apontava o que estava errado, né? É diferente tu fazer um julgamento e tu apontar uma determinada situação. Vamos ver quais são as diferenças, né? Mas como é que se davam esses apontamentos de Jesus, né? Esses apontamentos do Cristo, eles aconteciam em relação àquelas situações mal feitas. Eram manifestações sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa, sem menosprezo e muito menos com desconsideração àquelas pessoas que recebiam as suas duras palavras, porque Jesus disse, né, palavras muito duras, né? Ele chamava às vezes, né, ele usava a raça de víboras, né? É duro. Sepulcros caiados são branquinhos por fora, mas são cheios de podridão por dentro. Essas palavras de Jesus, como eu disse, elas ressaltavam a grandeza do Cristo, tá? A grandeza da masculinidade enérgica, que não se detinha diante dos comportamentos errados, dos comportamentos covardes, dos comportamentos irônicos e perversos, a fim de despertar naquelas pessoas as suas consciências adormecidas. Porque Jesus, sendo o ser que ele era, tá, ele tinha conhecimento de tudo isso, né? Então, quando ele usava essas palavras duras, quando ele chamava a atenção, ele chamava, né, mesmo que pareça duro, mas ele estava cheio de amor, porque ele sabia, né, de toda a realidade espiritual daquele ser. Ele conhecia, né, ele tinha esse poder. Então ele não estava fazendo um julgamento, ele estava tentando chamar aquele ser para a sua consciência, para a sua realidade, né? Ele queria, como diz a Joana, despertar
a consciência adormecida daquele ser. E através desta austeridade, Jesus queria levar aquelas pessoas ao conhecimento de si mesmas, para que elas pudessem refletir sobre os seus limites, sobre as suas imperfeições, mostrando a elas que assim como elas erravam, né, que assim como elas estavam erradas, elas não tinham o direito de estarem fazendo julgamentos, né? Porque várias situações, aqueles doutores da lei ou aqueles que tinham, né, o conhecimento vinham testar Jesus, né? Vinham querer colocá-lo à prova, vinham, né, tentar fazê-lo cair em armadilhas. E ele conhecia tudo isso. Essas atitudes enérgicas que Jesus tinha com aquelas pessoas, né? Estas palavras duras que ele usava muitas vezes, duras e firmes, além de buscar dissipar a sombra individual daquele ser, buscava dissipar também a sombra coletiva que pairava sobre aquele povo, que era vítima ainda do desconhecimento da sua realidade essencial. Eles não tinham esse conhecimento. E essas atitudes de Jesus, elas eram bem diferentes daquelas que nós constatamos nos dias atuais, onde aqueles que gostam de julgar, eles apontam o dedo mostrando as imperfeições do outro. Sentem-se falidos interiormente. E como eles não buscam o autoconhecimento, o autodescobrimento para resolverem as suas imperfeições morais, eles se revestem de puritanismo ou de uma falsa sabedoria, né? Atribuindo a si o direito de projetar no outro aquilo do que ele está repleto. Querem ver uma situação assim muito comum disto que eu estou falando? São as redes sociais, né? Experimenta entrar num site de notícias ou um site qualquer que está comentando sobre um determinado tema, e aí tu vai lá e coloca a tua opinião. Eu penso isso, isto e isto. Coloque a sua opinião para ver. Os termos que as pessoas vão usar, as coisas que as pessoas vão falar, os julgamentos que as pessoas vão tecer. O que é tudo aquilo que elas estão escrevendo ali, aquela opinião que elas estão manifestando? É daquilo que elas estão cheias, que elas estão repletos. Elas não estão falando sobre a tua opinião, né? Elas estão falando delas, né? Quando elas colocam aquelas opiniões agressivas, maldosas, mal educadas, né? Elas estão falando delas. Jesus, ele só se manifestava em relação aos comportamentos errados porque ele conhecia os abismos interiores daquelas pessoas. E a coragem do mestre não silenciava em nome de uma falsa humildade. Ele os chamava à razão, mostrando-lhes a sua hipocrisia, as suas atitudes inadequadas, e esse fato ele gerava ódio, levando eles a se levantarem contra o Cristo. Como assim? Eles eram doutores da lei. Como que Jesus ia chegar lá e falar aquilo ali para eles, né? Então eles começavam a acionar armadilhas cada vez mais sutis e mais afrontosas contra o Cristo, né? Porque devia doer muito ouvir aquilo que o Cristo falava, né? Então, como eu disse, esses comportamentos, eles se repetem hoje. As redes sociais são só um, né? Isso pode acontecer também num grupo, né? Um grupo que está todo... A gente fala muito hoje bolha, né? Tem uma bolha ali que tem uma opinião sobre determinado assunto. E tu chega ali e resolve manifestar a tua opinião diferente dos que estão naquela bolha. Assim, ó, só não te queimam na fogueira porque a Inquisição acabou. Porque se a Inquisição fosse presente ainda, provavelmente
seríamos jogados na fogueira, né? E somos jogados nas fogueiras virtuais, né? A gente vê muitas vezes aí no meio da imprensa e nessas redes sociais, uma pessoa que deu uma opinião que desagradou, ela sofre assim né, verdadeiras agressões, né? Tem até uns termos que eles usam hoje, cancelamento, né? Então, né, quantas vezes a gente vê, né, não compra em determinado estabelecimento comercial porque eles têm isso ou porque eles pensam aquilo. Mas o que que isso interessa, né? Isso não nos diz respeito, né? Que sociedade é esta que nós estamos vivendo, que o simples fato, né, de nós discordarmos ou de nós pensarmos diferente nos transformam na pior das criaturas? O que aconteceu para que as coisas chegassem a esse ponto? Por que que nós não podemos entender, respeitar o ponto de vista do outro, mesmo não concordando com ele? Eu não concordo, eu tenho um pensamento diferente, mas eu respeito e eu entendo que ele tem o direito de manifestar a sua opinião, né? Eu não julgo. Precisamos aprender isto, né? Respeitar a opinião diferente. Analisarmos as coisas erradas é uma necessidade, né? Não, eu estou falando de julgamento, né? É outra coisa. Analisarmos o que é errado é necessário, desde que esta análise ela não seja feita de forma perversa, sendo dominado pelo ego, deixando de lado a lei de amor e de caridade. É necessário analisar para poder auxiliar, para corrigir, para educar. Se eu vejo que o meu irmão está tomando um caminho errado, né, não tem problema eu chamar ele e mostrar, eu conversar com ele. Olha, eu penso que, né, esse caminho que tu está tomando vai te causar problemas. Isto não é um julgamento, desde que eu esteja falando de forma sincera, de forma amorosa, preocupado realmente com aquele irmão. Isto não é julgamento, né? Julgamento é eu deixar ele tomar aquele caminho, eu não falar nada e depois eu ficar dizendo: olha só, que absurdo aquilo que ele fez. Se eu estivesse no lugar dele, eu não faria assim, eu não agiria daquela forma. Isto é julgamento. Mas eu chamar ele, né, de uma forma sincera, de uma forma amorosa e dizer: olha, quem sabe, né, tu não te deu conta, quem sabe tu tenta voltar e fazer de outro jeito. Isso não é julgamento, é bem diferente, tá? Então, esta análise até, ela é uma valiosa contribuição para a construção do ser psicológico e do ser espiritual. Mas é muito importante, né, que quando eu pensar em analisar o comportamento alheio, eu observe o que é que está me movendo a fazer aquela análise. Se eu estou agindo como um censor e um inquisidor, ou se eu estou sendo movida pelo amor e pela solidariedade, para que não acabemos nós incidindo naquela atitude que eu não considero adequada no outro. Esse é um comportamento maduro, e era assim que Jesus examinava as situações, sem julgar. Ele sabia desmascarar a hipocrisia, mas ele fazia isto cheio de um sentimento socorrista, se tornando assim um psicoterapeuta incomparável. Não é assim que agem os psicoterapeutas com os seus pacientes? Eles não colocam o dedo, eles não apontam as falhas. Imagina tu chegar lá no consultório do psicólogo e ele começar a apontar as tuas falhas, as tuas imperfeições. Não é assim que eles agem, mas eles te proporcionam uma reflexão sobre o comportamento em questão. E já que nós nos dizemos cristãos e que nós tentamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, que tal nós refletirmos sobre esta severa advertência que ele nos fez? E antes de nós tentarmos tirar o cisco
que está no olho do nosso irmão, nós observarmos, como diz o Evangelho, a trave que se encontra no nosso olho. Não é verdade? Era esta a reflexão que eu queria trazer para vocês, então, nesta noite, né? Cuidemos do cisco do nosso olho. Deixemos que o nosso irmão cuide do cisco que está no olho dele. Muito obrigada a todos vocês pela participação, por estarem aqui nos assistindo, por nos ouvir, e gratidão à benfeitora Joana de Ângeles, que através do seu texto Julgamentos, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, nos inspirou para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite de terça-feira fazendo esta reflexão. Muito obrigada a todos vocês. E, como sempre, né, como nós começamos a nossa atividade com uma prece, também nós iremos encerrá-la com uma prece. Se vocês deixaram uma água para ser magnetizada, esse é o momento, né? Se não deixaram e quiserem, podem deixar aí. E vamos, então, mais uma vez, convido a todos vocês para que nós possamos, né, deixar qualquer tipo de preocupação de lado, para que nós possamos relaxar, né? Convido sempre para a gente observar a respiração. Vamos procurar inspirar profundamente, expirar, observando apenas esse movimento, deixando de lado quaisquer outras preocupações. E vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos anjos de guarda, nosso Espírito protetor, pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui reunidos mais uma vez, refletindo sobre as questões do Evangelho e sobre os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Sabemos, Pai, que nós já fomos assistidos nas nossas necessidades. Já fomos olhados naquilo que nós precisamos para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. E certos desta assistência, nós gostaríamos nesse momento de pedir por todos aqueles nossos irmãos que não estiveram participando desse trabalho, mas que vêm agora à nossa lembrança. Sejam nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nós sabemos que precisam da nossa prece, muitas das quais nós temos os seus nomes apontados, que esses nossos irmãos possam também receber, de acordo com as suas necessidades, energias de saúde, de esperança, de vibrações positivas e amorosas. E queremos também, nesse momento, nos lembrarmos de todos os nossos irmãos trabalhadores da área da saúde, em quaisquer setor que estejam. Sabemos da grandiosidade que esses irmãos têm feito nos últimos anos, no último ano, dedicando-se de forma amorosa a ajudar aqueles que precisam de seus cuidados, deixando muitas vezes de lado as suas famílias, o seu lazer, as suas necessidades particulares, para atenderem à sua vocação de cuidar da saúde dos seus irmãos. Que esses profissionais, Pai, possam receber também energias de esperança, de conforto espiritual,
que possam ter a certeza de que não estão sozinhos, que os médicos da espiritualidade estão junto com eles, lhes amparando, dando força, dando ânimo, coragem, para que façam o seu trabalho da melhor forma possível. Pedimos também, nesse instante, que a água que nós deixamos para ser magnetizada possa receber as propriedades que são necessárias para a saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E assim, agradecidos que somos por mais esta oportunidade de reflexão, pedimos permissão para darmos por encerrado esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, então, meus irmãos, mais uma vez pela participação e convido a todos para estarmos reunidos mais uma vez amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso momento diário de orações. Muito obrigada, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite.